Ele estava no lugar de honra da mesa. E eu digo, eu vi esse homem. E assim, ele quer mostrar algo. E eu digo isso. Ele me disse, logo antes de eu voltar para o arrebatamento da igreja, ele disse: você começará a ouvir muito sobre extraterrestres na televisão. Você começará a ver mais sobre o que chamam de luzes de OVNIs e coisas no céu. É isso que ele me avisa. E ele disse que haverá uma grande enganação. Ele vai tentar enganar muito sobre os cristãos. O que aconteceu, sabe? Estou dizendo. Algo alienígena, certo? Ele me avisou que isso ia acontecer. Então ele me contou isso, depois me mostrou e disse: havia do lado do céu, ao lado das paredes do céu, havia uma onda imensa que estava quase quebrando. Ele disse: você vê aquela onda? Jesus falou comigo, ele disse: você vê aquela onda ali? E eu disse: sim, Senhor. Ele disse: esta é a última grande derramação que está prestes a inundar o mundo com a minha glória mais uma vez, trazendo luz e esperança. Um grande impulso, uma colheita imensa de almas como este mundo nunca viu, está para acontecer mais uma vez. E atrás daquela grande onda havia anjos com carruagens de fogo. Eu os via longe, atrás da onda, e havia presentes sobre isso. Os anjos estavam iguais. Não vejo isso sempre. Mas tinham arma, em que teria a aparência de algo dourado. Velho, tipo, não quero chamá-lo de romano assim como os gregos. Como se fosse, como armaduras, como você sabe, como cavaleiros. Aí está, medieval, mas era como cavaleiros, mas era como a justa. Mas eles usavam isso e estava em todo lugar. Todos tinham coisas bem legais, como coisas espessas. E todos tinham presentes nas costas de seus carros de combate, certo? Perguntei ao Senhor, o que são esses presentes? E ele disse, Brandon, são presentes do fim. Coisas que nunca foram vistas antes. Dons que nunca foram usados antes nesta terra como grandes presentes. E ele disse, os anjos trarão isso para meus filhos na terra para a colheita final. E estamos prestes a ver, e isso é o que mais eu vi. Olhei para a direita de novo, e vi silos cheios de partes do corpo. Pernas, braços, olhos e cabelo, ou qualquer parte do corpo que você precisar, não importa. Rins e corações estavam cheios nesses silos, como se fossem prédios cheios de partes do corpo. E ele me disse que estavam vindo para milagres criativos, curas e a colheita de almas. Porque Deus vai fazer um grande movimento final. Será incrível para milagres criativos, muitas coisas, obras maiores que veremos antes de sua volta. E eu vi essas salas cheias de partes do corpo e vi anjos com enormes cestos cheios de finanças, sendo derramadas sobre a igreja, derramadas sobre seu povo, uma colheita de finanças para a colheita do fim dos tempos. Uma enorme transferência financeira de riqueza estava prestes a ocorrer para quem está ouvindo o que ele fala. Agora, não vai acontecer com todos se você não estiver ouvindo, mas se você ouvir a voz do Senhor, Ele dirá onde investir e Deus abençoará suas mãos para o reino. E eu vi uma grande riqueza com anjos gigantes. Isso é interessante, mas vou te dizer, isso é o que eu vi no final. Depois acordei de volta no meu corpo. Isso que estou prestes a te dizer mudará sua vida para sempre, se você permitir. E você medita sobre o que vai acontecer. A Terra como a conhecemos agora, tudo que vimos, tudo,
no cotidiano está prestes a se transformar. Falo da maior até a menor coisa. E assim, isso aconteceu. Fui dormir e de repente eu estava como se eu tivesse deixado o meu corpo. Em um sonho, você não sente cheiro, não sente gosto, não sente calor, não sente as coisas como eu senti. De repente, eu estava em um tribunal. E olho para a direita e vejo Jesus ali. Mas ele apenas me observa. E ele está bem aqui, aqui mesmo, junto a mim. E estou olhando ao redor e há pessoas e há tumulto. Há pessoas queimando carros. Há pessoas destruindo. Atirando coisas, estão agindo de forma estranha e eu estou chocado com o que vejo, pois sinto o cheiro de fumaça, sinto o cheiro dos incêndios. Eu podia ver o tribunal em chamas, eu via um caos total por toda parte. E essa mulher corre até mim e eu pergunto, o que está acontecendo? Ela diz, você não sabe? Não viu que todos os cristãos se foram? Todos os cristãos desapareceram. E eu disse, onde eles foram? O que aconteceu? Ela disse que alienígenas os levaram. Ela disse que alienígenas os levaram. Olhei para cima. E acima de mim havia relâmpagos atingindo o céu todo. Parecia uma grande tempestade, mas não chovia, nada acontecia. Eu via relâmpagos no céu, nas nuvens e tudo. As nuvens. Ativo era assim, como uma tempestade. Mas então eu me levantei. E estou olhando para esta cidade e vejo pessoas, como eu disse. E vejo fogo em todos os edifícios, muitos deles, vou dizer que todos estavam pegando fogo. Todos estavam, como eu disse, saqueando e roubando, agindo sem Deus, pela primeira vez na vida. Sabe, eu já disse isso antes a outras pessoas e vou repetir. Cada pessoa que crê, cada um, acorda sentindo uma paz interior, que não percebe que tem. Todo mundo tem uma sensação de paz, até o maior pecador. Não percebe, mas tem uma sensação de paz. Eu acredito que vem da igreja, do povo que ora, cobrindo o mundo todo em oração. Traz uma atmosfera de paz, traz um conforto que você nem percebe que está lá. Certo? E sempre que a igreja, o arrebatamento se dá, essa oração é retirada pela primeira vez. E há uma anarquia total, porque as pessoas sentem o vazio daquela paz e elas entram em pânico. Então, senti isso. Eu senti isso tão forte na atmosfera da Terra. Era bizarro, era assustador. Era a primeira vez que não havia aquela paz ao acordar. As pessoas não veem isso. Então, de repente, fui levado a outra cena. Jesus e eu nós fomos. E lá estávamos. Subitamente, consegui ver aquele homem. Ele estava vestido com um terno cinza e uma gravata bonita. Ele usava uma camisa branca, mas seu terno era muito caro. Ele estava saindo de Era uma limusine tipo presidencial. Parecia que ele estava sendo buscado, mas foi levado a Berlim. Eu via, ao lado de Jesus, que estávamos em Berlim. E havia algo imenso. Sala de conferências aqui nesta cidade. Em Berlim, onde as pessoas conversavam e se reuniam de todas as partes do mundo. Era uma mesa redonda. Ele estava no lugar de honra da mesa, e eu digo, eu vi esse homem. Naquele instante não consegui ver seu rosto. Deus não me deixou ver seu rosto. Era como se estivesse oculto, mas eu via seu corpo. Eu percebia como ele se apresentava. Ele era muito confiante. E eu podia ver todos os líderes ao redor da mesa. Ouvindo, ele tinha um plano. E era a primeira vez, e quero dizer isso,
É a primeira vez desde não sei, pois não sei quanto tempo passou desde o arrebatamento. Todos estão ouvindo ele. Por quê? Por quê? Por que todos ouviam esse homem? Porque ele tinha uma confiança e paz que eles conheciam, que a igreja costumava ter. Que eles sentiam quando a igreja estava aqui. Aquela proteção da oração. Ele tinha uma paz. Ele trouxe paz sobre todos quando falava. E isso te dava confiança. Você só queria ouvi-lo. Seus olhos estavam fixos nele e todos o escutavam. E ele apresentou um plano para implementar um dólar global. Um chip. Ele tinha todas as ideias. E ele contava a todos seu plano. Então eles se renderam, todos passaram seu poder a ele. E convencendo a todos o que era insano. Mas falo de cada líder do mundo. E assim, de repente, fui ao tribunal de novo. E eles estavam. Lembro que havia um mandato, porque lembro das TVs ao redor. Eu podia ver TVs e as pessoas estavam. Eu podia ouvir o que acontecia na cidade, como as pessoas agiam. E isso foi mandado por ele, para trazer todas as Bíblias ao lugar público mais próximo, como uma delegacia, ou uma praça pública da cidade. Na casa, todos traziam Bíblias, pois não era permitido ter uma Bíblia. Queriam que todas as Bíblias fossem a um lugar público. Disseram que se quisessem ver as Bíblias, se quisesse olhar depois, tudo bem, você poderia trazer. É como se trouxesse aqui, mas se olhasse sua Bíblia, você era marcado. Anotaram seu nome e sabiam que havia rebelião em você. As pessoas olhavam para suas Bíblias, mas pegaram e queimaram. Eu vi enormes montes de Bíblias queimando por toda parte, e isso criou enormes chaminés de fumaça das Bíblias queimando em todas as cidades. Não era só uma cidade, era em toda parte. O mundo queimavam Bíblias. E assim como eu disse, era contra a lei ter uma. Então, eu vi ele tirar as bandeiras da cidade e do estado, as bandeiras americanas, e ele ergueu a bandeira dele. E ele colocou em cada tribunal e prédio público que víamos com bandeira americana ou onde você estivesse. Sua bandeira, a bandeira da França, a da Alemanha ou a do Reino Unido, tudo isso. Eles tiraram as bandeiras e ergueram a bandeira dele. E eu vou te mostrar agora como é essa bandeira. Lembro-me de cada detalhe. Desde o ano do Senhor, ele me mostrou como é a bandeira. E são duas espadas, com ramos de palmeira no topo. São de ouro. E há um globo central. Havia preto, branco e verde. E era sobre o ISIS, Al-Qaeda, ok, e Hamas. Esses grupos terroristas estavam mostrando o que chamavam. Agora vou te contar o nome que todos usavam, o Mahdi. Espero não errar, mas era o que o chamavam. E todos chamavam esse homem de Mahdi. E esse cara. Agora, sempre que você o vê, não quero me alongar, mas levantaram a bandeira como estou dizendo. E foi uma homenagem ao Mahdi. O Mahdi, colocando-o no poder. Agora, vejo praças públicas com grandes telões. Telões massivos que são tão grandes quanto um prédio. Mas nas cestas, todos se vestem com roupas brancas. Vestem-se com túnicas brancas. Por lei. Você vai nas cestas, eles estão em filas. Todas as pessoas estão em filas e o adoram nas cestas, certo? Com a tela. Alguns são ao vivo e outros são pré-gravados.
Não dá para adorar no mundo todo, durante o dia, pois não é dia em todo lugar. Mas foram levados e onde vou te mostrar, já te contei antes, se você olhar meus vídeos, onde eles adoram e está em um grande templo maçônico. Está em um enorme templo dos maçons. Eles têm grandes telas brancas na frente deste edifício. E aqui as pessoas vêm às sextas para adorar o anticristo, ok? Eles estão em filas, agora a fila vai longe. Lá atrás e contorna o prédio. E aqui é onde todos os moradores das cidades vêm e começam a adorar o anticristo. Eles o adoram. Eu vi adoração em Roma, onde os católicos fazem suas adorações. O Santo Padre, naquela praça, eles cultuam com o Papa na Igreja Católica e no Vaticano. O Vaticano e tudo isso, eles têm telas grandes lá. Eles têm telas grandes na Europa e em Paris. Está em todo lugar. Até onde estava a Rainha Elizabeth, onde fica o Palácio de Buckingham, eles tinham uma enorme, tinham lá. Eles estão por aí. As pessoas precisam adorar na sexta. Isso é muito detalhe. Agora vou seguir outra direção para contar o que acontece. Mostraram-me a marca da besta. Mostraram o que é, e eu creio, não digo que é Neuralink. Mas estou dizendo que é um tipo do Neuralink no que Musk está fazendo. Não estou dizendo que é isso, mas é a tecnologia, esse tipo de tecnologia. É minúsculo. Mas o que se passa é que eles injetam na mão ou injetam na testa. E eu assisti. Agora, e quero ser claro, todas as crianças foram retiradas daqui no arrebatamento da igreja. Mas todas as crianças estavam na idade da responsabilidade. Sumiram. Agora, as pessoas ainda vão ter bebês durante a tribulação. Assim, se eles tiverem um filho durante a tribulação, eles ainda estarão aqui. Esses filhos estão aqui, ok? Então isso é o que quero te dizer. A Bíblia diz, ai daqueles que amamentam nesses dias, que estão amamentando e têm filhos nesses dias. Ai daqueles. Fala sobre isso na palavra. Mas as pessoas ainda estão tendo filhos, certo? Quero que você entenda isso, pois não quero que haja confusão sobre por que havia crianças aqui, ou algo assim, em relação ao que vou te contar, ok? Agora eu vou embora, e o Senhor me revelou isso. Eu vi uma grande quantidade de cristãos que estavam furiosos por terem sido deixados. Ouvi o Senhor. E eles estavam chateados porque pregavam um evangelho morno. Pregaram algo meloso. Mensagem de graça diluída. Que eles pudessem viver da maneira que quisessem, muitas pessoas. Vivendo em pecado, que estava tudo bem com eles. Que eles poderiam viver como o mundo e ainda vão subir no arrebatamento da igreja. O que ocorreu foi que havia pastores que pregavam um evangelho morno e comprometido, que ficaram. E estavam aqui, na tribulação. E os membros da congregação estavam muito irritados. Por causa da pregação do evangelho, estavam prontos para atacar os pregadores. Eles estavam muito bravos. E algumas dessas pessoas eram grandes doadores. E quando foram deixados, vi uma senhora em particular, mostrando o dedo para Deus, porque ficou na tribulação. Tribulação e xingando, agindo louca por ser deixada, estava brava por estar aqui, achando que deveria ir, mas seu coração, cheia de veneno, e era má. E vou te dizer, vi essa mulher ir logo que a marca da besta foi distribuída. Ela foi uma das primeiras a receber a marca. Mas havia pastores e pregadores que conheci pessoalmente e agora os vejo na TV toda semana, que foram deixados e os membros da congregação estavam prontos para atacá-los. Era sério, as pessoas estavam bravas, pastores estavam na TBN e alguns na Daystar, e fugiram para as montanhas, certo? Eles fugiram para as colinas,
fugiram para onde podiam escapar. Eles pegaram o que podiam e subiram para as colinas para se esconder, certo? Havia literalmente milhares deles, tentando escapar porque não queriam, porque sabiam o que estava prestes a acontecer, sabiam sobre a Bíblia. Eles sabiam do que acontecia. Bom, vou lá agora. Vou te contar como eles viviam. Posso te dizer isso. Eles cavaram buracos nas encostas das colinas. Buracos enormes nas encostas que pareciam pequenas tocas de raposa. Eram como grandes cavernas de ursos ou algo do tipo. Tentavam se aquecer no inverno. E as crianças que nasceram durante a tribulação sofreram muito. De fome, do frio, de doenças, de enfermidades. Não havia vitaminas para manter a vitamina D em alta. Era um verdadeiro inferno na Terra. E eles não tinham como realmente manter suas crianças seguras e quentes. Por isso, eu vi o governo do mundo todo comece a utilizar drones em todos os lugares para observar qualquer pessoa que não possuía a marca da besta. O chip que estava na sua testa ou na sua mão se comunicava com os drones. Havia drones e você os ouvia. Eram literalmente como enxames de abelhas, e a Bíblia menciona que pareciam gafanhotos saindo de um abismo. Lembra? Creio no que ele viu. João, na ilha de Patmos, eu acho que eram drones, apenas minha opinião. Era literalmente o céu zumbindo em todos os lugares com milhares de drones. Todos estavam a um certo nível, não muito alto. Estão em um nível determinado, todos acima, apenas zumbindo ao redor, em partes do dia, à procura de quem não tem a marca da besta. Então eles estão escaneando e vêm em grupos e estão escaneando ao redor, procurando pessoas, e você pode ouvi-los chegando. E isso é interessante. Eles podiam sentir o fogo. Se os cristãos tivessem fogo e se escondendo nas colinas patrulhadas. Mas os cristãos são espertos e podiam se esconder nesses buracos e manter o calor. Calor, tipo infravermelho, não era visível. Não conseguiam ver a fumaça de pequenos fogos, certo? Mas se eles escutassem tiros, tiro ou qualquer coisa para matar a vida selvagem, esses drones podiam ouvir de longe e viriam até onde estava o barulho. E assim você não podia usar armas de fogo barulhentas para caçar, como veados ou alces ou o que fosse, gado ou o que for, ok? Então estavam famintos. Eles tentavam pegar peixes, o que encontrassem, mas precisavam de um fogo pequeno para cozinhar, certo? Porque você fica sem suprimentos. Tente por 7 anos. Isso não é apenas algumas semanas vivendo fora da rede. Isso são anos. Anos. 7 anos de dor. Eles poderiam dizer que foram só 3 anos e meio. Mas não. Os 3 anos e meio foram ruins antes da grande tribulação. Agora vou para outra cena. Jesus e eu visitamos um lugar e eu senti. Nós fomos. E observei os cristãos correndo, tentando se mover de um lugar a outro. Eles viajavam à noite no escuro. E havia fazendas onde os agricultores tentavam cultivar e fazer como milho ou o que quer que tivessem. E os cristãos saíam e tentavam roubar essas colheitas nos campos sempre que era noite. Mas o fazendeiro tinha um cachorro ou algo assim, um sistema de segurança, e sabia que estavam sendo roubados. E eles tentavam roubar as colheitas. Se o fazendeiro fosse gentil, e ele não relatou o que viu ou chamou as autoridades, ele seria punido por não contar. E muitos disseram que tirariam as armas, mas eu vi fazendeiros armados. Agora, ninguém na cidade tinha. Não vi todas as armas, mas vi fazendeiros ainda armados e ouvi os cães. Eu podia ouvir os cães latindo. E os cristãos corriam rápido, os que ficaram, os que não queriam a marca, para pegar milho ou vegetais ou o que pudessem.
na fazenda, galinhas ou o que fosse, tentando pegar comida. Então, sempre que o fazendeiro ou quem visse essas pessoas correndo chamava à noite, eu os via. Colocando blocos nas estradas, barricadas enormes. Os cristãos gostariam de coisas para furar os pneus dessas pessoas. Ok, agora vou te contar o que acontece. Estão lá. Eles estão em Hummers pretos com luzes azuis. Eu vi esses carros enormes, parecendo tanques de guerra, com esses homens, vestindo roupas pretas e escudos pretos sobre os rostos. Não dava para ver seus rostos, certo? Mas eles estavam com essas roupas pretas e dirigiam esses carros Hummer com luzes azuis. Certo, dentro dos Hummers à noite, lembro deles pulando e os cristãos correndo o mais rápido possível para fugir. E os homens pularam dos carros com essas armas que eu nunca tinha visto antes. E contei a pessoas. Sobre isso disseram que realmente existem. Há protótipos e essas coisas existem, mas eles dispararam. Então te nocauteava inconscientemente por alguns minutos que eles apenas apontaram a coisa na direção que queriam que fosse, e assim que aquele feixe, seja lá o que fosse, atingiu aquela pessoa, ele a derrubou. Não dava para fugir. Estava nos homens, e eles apenas iam e escaneavam as pessoas enquanto corriam, e as pessoas apenas caíam como se estivessem desmaiando. Mas fazia o que fazia, mas não o matou. Ok, só o fez desmaiar. Então os homens se aproximavam e diziam a eles: então eu vi uma mulher e seus 2 filhos que nasceram durante a tribulação, e o marido, todos parados ali, e disseram à mãe que se ela não aceitasse a marca, iríamos cortar as cabeças. E como qualquer boa mãe diria, ela estava desesperada: não cortem a cabeça dos meus filhos, eu aceito a marca. E eu a vi bem diante de mim aceitar a marca da besta. E o pai disse: não, eu não aceitarei a marca. E eu vi os homens puxarem sua cabeça, e eles tinham uma espada enorme. Você se torna como um zumbi. Isso torna sua mente instantânea, como um zumbi. Você só diz: olá, não há nada lá. As crianças não choraram nem gritaram, como todos, tristes porque o pai foi decapitado. A esposa não parecia se importar. Era como se ela não estivesse lá. Eles têm o chip, mas estão condenados ao inferno para sempre por causa do que aconteceu. Em todas as cidades, tinha nas principais rodovias ou nas estradas que entravam na cidade, eles tinham barricadas como pontos de controle, que todos tinham que passar para entrar ou sair da cidade. E a única maneira de entrar era assim. E eu vi várias mulheres, uma delas que estava na fila e tinha maquiagem na mão, tentando imitar a marca da besta. Ela queria muito entrar na cidade, por comida, remédios ou o que precisasse, certo? Ela estava fingindo. Quando perceberam que ela estava fingindo, ao escanear sua mão, não tiveram piedade. Cortaram sua cabeça ali. Eles a mataram ali. Cortaram sua cabeça e ela rolou pela rua. Ninguém ligou. As outras pessoas na fila eram como zumbis. E como eu falei, os drones estão sempre no ar. Eles estão sempre monitorando as pessoas. Estão sempre avisando as autoridades. Se você está atirando ou tentando pegar comida ou coelhos, tentando ficar vivo. Vivo! E como disse, roubando. Eu vi um homem. Eu vi um homem cortando a grama sem expressão no rosto. Ele estava cortando a grama, mas estava ausente. Foi a coisa mais estranha ver essas pessoas que tomaram a marca da besta. Elas estavam como se tivessem sido apagadas. E ele estava cortando, mas não tinha expressão. Então eu vi um homem tentando se jogar de uma ponte. Mas o que quer que ele tenha feito, trouxe paz na mente dele. O chip fez. Ele enviou um sinal para sua mente. Porque conhecia aquele hormônio ou padrão de pensamento que seu corpo gera ao se preparar para algo assim. Sabia pelo seu coração para te acalmar. Então ele estava ali,
prestes a pular daquela grande ponte para acabar com a própria vida, e de repente o chip o acalmou. E ele desceu e saiu. Então não havia como fazer nada fisicamente a si mesmo. Não permitiria. Essa coisa não permitiria isso. Você não tinha mais livre-arbítrio. Se você tentasse fazer algo estúpido como provocar tumulto ou roubar, sua mente não faria isso. Ele trouxe paz. Ele fez você pensar. Eu não sei como isso aconteceu, mas estou dizendo que foi a coisa mais estranha que já vi e aconteceu com todos que tomaram. Agora, fui levado a Israel. Vejo o templo. E nas colunas de pedra, eu vejo o terceiro templo, que será construído em breve. Eu vejo, é lindo. As colunas de pedra são lindas, tudo é maravilhoso, mas está construído. Ele tinha um pelo grisalho na barba. Antes parecia bem barbeado, mas não era realmente longo, era assim. Creio que vi o Papa. Não me julgue, estou apenas dizendo o que senti que vi. Parecia com o Papa, porque ele estava vestido de branco e tinha algo na cabeça. Então, sabe... E esse homem aqui era outro líder espiritual. Então eles estavam juntos e eu creio que era o anticristo. E ele é um homem que é diferente. Ele estava de pé, com dois homens e ele, todos conversando. Ele falava e sempre que dizia que era o Senhor, vi relâmpagos acima de sua cabeça. Isso foi uma das últimas coisas que vi antes de o Senhor me levar ao céu. Ok?